você encontrar hoje alguém que se apaixonou pelo assunto ou que teve um mínimo interesse foi por pré-filme, né? Por meio do filme, exatamente. Porque quando você romanceia, coloca caras naquilo, de personagens conhecidos e ainda tem uma história de amor ainda por trás, pronto. Não, e tem mais. Eu revi o filme pra vir aqui, porque já não lembrava mais, tinha visto só na ocasião. O filme é extremamente bem feito. Não tem como. Não tem ele como é fechado, né? Um filme Os arcos, muito os personagens, bem feito. É muito tudo. bem feito. E eu quando terminei de assistir o filme, eu não imaginei que ele ia ser o filme com maior bilheteria de todos os tempos, que ia ser um fenômeno. Durante décadas. Porque você termina de assistir o filme e fala, legal, um filme legal. Cara, mas... fenômeno que se criou. Mas eu acho que foi um fenômeno principalmente feminino, né? As mulheres levavam... Eu lembro que ela me levou pra assistir o filme. Não é um filme que eu falei, quero assistir isso rapidão. Não tinha essa pressa. É isso aí. Entendeu? Aí você vai assistir e fala, cara, que filmaço. Muito bem feito. Você não esperava isso, né? Porque, na verdade, é uma história de amor, né? É uma tragédia, Não, mas você vê o pôster, você vê tudo falar, mas tem um filme meloso e tal. E não é, cara. É muito mais do que isso, né? Não, o James Cameron, ele pegou uma ilustração do Ken Marshall, que é o Titanic já inclinado, assim. Tem essa ilustração? Tem um livro grandão. Cadê o maior? Foi a partir disso que ele teve a... Aí ele pegou isso aqui e mostrou pro Durachak, né? Que página que tá... Aí ele mostrou pra quem? Isso aqui são ilustrações do Ken Marshall. Tá. Isso é antes de ter o filme ainda. Deixa eu ver onde que tá aquela específica. Eu acho que é antes disso. Cara, olha cada ilustração. Não, é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Não, dá pra ver... O Ken Marshall hoje ele é considerado, além de historiador do Titanic, é uma categoria até diferente que a gente pode dizer. Ele é um historiador visual. Porque a fascinação do Ken, ele como artista também entusiasta do Titanic, que acabou transformando ele em historiador, é uma coisa assim que catapultou ele para uma questão de assim, ele ser um historiador visual de fato para dizer isso no Titanic estava em tal lugar, em tal posição, era de tal cor, é um nível de meticulosidade de estudo da parte dele que é fantástico e gerou essas ilustrações. Absurdo. A qualidade é fotográfica quase, né? Não, ele foi consultor da cenografia do filme, né? Tem essa também. E aí o James Cameron pegou essas ilustrações, mostrou pro presidente da Fox e falou, eu vou colocar Romeu e Julieta nessa tragédia. Entendeu? E é isso, a história é isso, é Romeu e Julieta. né? O filme é super bem feito. Um amor proibido. E era uma revolução tecnológica, né? Porque ninguém nunca tinha visto um realismo daqueles em cenas de ação. Eu não sei como a gente organiza, mas quando chegar no filme eu quero saber, porque o filme tinha tudo pra dar errado, né? Sim. Estourou orçamento e tudo. Sim. Mas vamos falar primeiro da parte histórica, então. Que ano que a gente tá? O que era o Titanic? O que foi essa viagem? Qual era... Quem eram os tripulantes? Quem eram os passageiros? Como que é? Vamos fazer a galera voltar no tempo. Que ano que a gente tá, então? Pra quem não viu o filme, inclusive. Pronto para voltar no Titanic. Vamos lá. A história do Titanic ela corre majoritariamente em 1912. Porém, existe todo um background, né, que fez com que o Titanic, né, nascesse, por assim dizer. Porque o mercado de transporte marítimo de passageiros, naquela época não existia avião. Né? Então as pessoas tinham que se locomover entre os continentes, né? Principalmente entre a Europa e os Estados Unidos, que era talvez a rota comercial mais proeminente, ainda hoje, né? Ainda hoje, mas só podia ser feita de navio. Então era um mercado altamente competitivo. E a Grã-Bretanha era uma das superpotências nesse período e, evidentemente, ela tinha as companhias mais prestigiosas, né, para fazer essa rota. Essas duas eram a Cunard Line e a White Star Line. A White Star Line é que viria a ser a proprietária do Titanic. As duas companhias elas divergiam de formas distintas. A Cunard ela focava muito na velocidade das embarcações, ou seja, ela trazia um mínimo de conforto para os passageiros, seja qual classe eles estiverem, né? Mas ela prometia entregar você com mais velocidade. Essa era a primazia da Cunard, velocidade. A White Star Line, por outro lado, ela teve uma abordagem diferente. Ela pensou, não vamos fazer navios que sejam tão velozes, mas vamos fazer aquilo, vamos entregar o máximo de luxo possível. Eles transformaram a viagem numa experiência. Exatamente. Tá. Porque assim, é uma descrição que eu li uma vez de historiadores, é que assim, a terceira classe, ela era um pouquinho melhor do que os navios negreiros. Nossa, cara, era... Na Cunard, assim, era um serviço terrível, era muita gente num quarto só, então as epidemias se espalhavam dentro do navio, viravam... Piolho. Às vezes os passageiros de terceira classe, eles tinham que fazer uma economia absurda durante alguns anos da vida deles para poder migrar com a família para a América, e quando eles chegavam a bordo dos navios da White Star, eles recebiam um serviço
que mesmo sendo terceira classe, era algo que eles nunca tinham visto na vida. Eles se sentavam para jantar num salão digno, com toalhas, prato, assim, coisas que para nós Você vê um são menu, triviais. Por exemplo, mingau, você fala, nossa, mingau. Era uma coisa que eles não tinham no dia a dia deles em casa, era uma pobreza muito grande, né? Essa fartura de alimento é uma coisa recente. E a White Star Line oferecia. E para a primeira classe, eles investiram em luxo extremo. Então, eles copiaram, assim, o hotel Ritz de Londres. Talheres, serviço. E a trademark é muito curioso isso da White Star, porque eles se importavam muito com a imagem da marca deles, com o recall, né? Tanto dos passageiros de terceira classe quanto os mais abastados. Então, você olha muitos hoje itens históricos dessa companhia, todos eles têm a bandeirinha com a estrelinha branca. Então, mesmo assim, o Titanic era rápido, era um navio rápido. Sim, era rápido. Por exemplo, você comparando com os rivais comerciais do Titanic, isso até vou chegar depois mais na frente, mas a Cunard lançou o Lusitânia e o Mauritânia, alguns anos antes do Titanic. E para competir, a White Star lançou a classe Olympic, né? O Olympic, o Titanic e posteriormente o Britannic. Exatamente. Que era Gigantic. Exatamente. Originalmente, essa era uma das histórias que se dizem do nome dele. Os navios da Cunard, eles tinham a turbina a vapor. A turbina a vapor era uma inovação tecnológica bem avançada para aquele período. Já a White Star Line, ela foi mais conservadora na maquinaria, né? Qual tipo de maquinário ela ia equipar as embarcações dela. Então ela colocou duas turbinas, são 2 motores a vapor de tripla expansão e uma turbina de baixa pressão. Ela fez uma tecnologia híbrida para que não vamos focar tanto na velocidade, mas se precisar dar um boost, né? Sei. Ela tem uma turbina de baixa pressão. Tem um turbo. Exatamente. Mas ele era um navio rápido de qualquer forma, para a média da época, né? E até que ponto que é verdade que o proprietário que estava da empresa, que estava no navio, teria forçado o capitão a andar mais rápido do que deveria para tentar uma publicidade de chegar em Nova York antes do prazo? Essa é uma das maiores polêmicas. Exatamente. Uma passageira ouviu ele sugerindo, mas ele não falou explicitamente. Eu não sei se vocês lembram o pessoal dos aeroportos, da Receita Federal, que eles falam, ninguém chega pro fiscal e fala assim, quanto você quer para me liberar? É sempre aquela conversa mole, vamos almoçar? Vamos não sei o quê? Então assim, ela ouviu essa conversa mole entre o Bruce Ismay e o Capitão Smith. Bruce Ismay era o dono. Elizabeth Lines. Exatamente. O Bruce Ismay é o dono da White Star A Line. gente acha foto desse Que tá no povo aí? navio. O Ismay tem na pasta de passageiros. Que foi considerado o maior covarde, inclusive, da tragédia. Sim, o barco, né? Tanto que a mídia, na época, vendia ele como Brute Ismay, né? Bruto Ismay, né? De tanto que isso acabou manchando a carreira dele, de uma forma geral, de ter sobrevivido ao Titanic, ele era um dos donos. A conversa que ela ouviu foi essa coisa, se a gente chegasse na terça-feira, você daria manchete. Sim, uma ordem expressa, mas... Esse bigodão aí, quem que é? Esse é o Coronel Astor, né? É o John Jacob Astor. John Jacob Astor. Ele tá nomeado errado, talvez? Esse daí é considerado um dos passageiros mais ricos a bordo do Titanic e que morreu. Ele morreu. Isso é uma coisa interessante, porque talvez um dos fatores que desde aquela época chamou muito atenção na história do Titanic é o fato de que, por ser o maior navio do mundo, numa viagem inaugural, viagem de estreia, tinham muitas pessoas, em termos financeiros, em termos de reconhecimento do público, muito famosas a bordo. E, de repente, elas são colocadas numa situação, né, onde há risco de vida e essas pessoas morrem. Então é isso uma coisa que gerou um grande impacto na mídia naquele período. Pô, imagino. Toda essa experiência de luxo, de repente você joga as pessoas no meio do mar congelante. É a mesma coisa que você matar o Pelé, o Ayrton Senna, o Silvio Santos ao mesmo tempo. O Bill Gates morrer num naufrágio hoje. Então. Então, mas para todo esse pessoal ir para lá, eles tinham uma segurança no navio. Não existia nenhum tipo de medo. Ou existia. Essa galera ia mesmo assim para aventuras. Existe aqui, tá inclusive aqui em São Paulo, uma edição original de 1911 de uma revista de engenheiros navais. Que é essa daqui, é a The Shipbuilder. Essa é uma facsímile, né? Ela é uma reprodução mais fiel possível, moderna, e que eles dessa explicam revista. os compartimentos estanque, ou seja, em caso de uma ruptura, você consegue conter a água a partir dali. Olha que legal isso, cara. E na página 26, eles falam sobre... Eles falam do compartimento estanque e falam que... tá aqui, ó, acabou de passar. Passei? Cadê? Acha a página, que é mais fácil. Mas vamos lá, só por uma pergunta que eu quero entender.
que o Titanic navegava no dia da tragédia, que ele navegava numa velocidade um pouco excessiva para aquela situação, embora o mar tivesse uma piscina, o mar estava absolutamente liso, não tinha uma marola, que inclusive foi outro problema. Mar de almirante, né? Exatamente. Como dizem. Mas a velocidade que ele estava andando ali, acho que era 21, 22 nós, alguma coisa assim, Isso. é muito rápido para um lugar onde você sabe que pode ter presença de gelo na iceberg. iceberg, né? Era um pensamento que se dizia Isso é uma na época, imprudência né? do capitão? Então, existia. É uma imprudência quando a gente olha na lógica de hoje, mas antigamente eles tinham aquele pensamento assim. Vamos navegar o mais rápido possível para deixar o perigo para trás. Parece lógico, né? Quando a gente. Exatamente, eles Mas pensavam eles dessa foram forma. alertados por vários outros navios. Sim. Inclusive o California, que é uma das maiores polêmicas, porque os passageiros viam o California a olho nu durante o naufrágio. Ah, e é? não foi ao socorro. Tava cerca de 10 quilômetros, assim, do Titanic. Estranho isso. E é curioso porque a legislação era bem assim, em todos os campos, em termos de segurança, era bem defasada nesse período. E existia já a tecnologia wireless, né, de comunicação Telégrafo. sem fio, telégrafo. E quando o Titanic estava naufragando, o California, que estava a cerca de 10 quilômetros, como eu disse, do Titanic, o operador de rádio já tinha desligado o equipamento e ido dormir. Porque passou o horário dele e foi dormir. Mas tem Cara. aí que tem outra polêmica que também a gente não tem como comprovar que foi isso, mas assim, o California estava avisando ao Titanic que eles tinham parado por causa do gelo. Exatamente. E falaram, estamos cercados de gelo, paramos. Todas as evidências que o capitão foi alertado por outras embarcações de que tinha gelo na região e mesmo assim ele continuou navegando. Esse talvez tenha sido uma imprudência dele e ele também foi muito criticado por ter uma atitude um pouco apática durante a tragédia. Ele ficou meio Não foi tão catatônico, proativo. assim, sem Exato. saber o que fazer, né? Isso é uma das coisas que se gira em torno da lenda dos grandes personagens que envolvem Quem a que é história esse? do Titanic. O capitão. Esse é o Capitão Smith. Esse é o Cara de capitão. capitão mesmo. E essa fotografia foi tirada a bordo mesmo do Titanic. Porque o Capitão Smith, por ser um capitão, talvez era o senior mesmo da White Star Line, o mais Ele importante. ia se aposentar em breve. inclusive. Então a White Star colocava ele, né, nos melhores e maiores navios da companhia. Como o Titanic estava em sua viagem de estreia, né, obviamente colocaram o Capitão Smith para Quem tem comandar. a questão polêmica é que quando o California avisou, os operadores de telégrafo falaram que eles estavam atrapalhando a comunicação e mandaram eles calarem a boca. Nossa. Então, assim, a gente não sabe quanto de ressentimento por causa disso pode ter gerado essa indiferença em relação ao resgate, né? Mas Tem uma questão também que existe uma teoria, que eu não sei se é verdade ou não, vocês são a melhor pessoa para explicar, que havia uma deficiência técnica no Titanic, né, na velocidade de resposta à manobra. Que Isso- porque ele foi um navio que foi colocado na água e uma semana depois ele está fazendo a viagem dele. Né? Mas Foi durante muito os rápido. testes no mar, ele fez paradas bruscas, manobras Deixa eu só explicar para quem bruscas. precisa entender. Existe uma teoria de que ele demorava demais para responder ao comando do leme e que isso teria sido decisivo na colisão com o iceberg. Isso é uma coisa bem interessante. Até hoje eu me pergunto um pouco sobre isso. No filme Titanic de 97, Sim. do James Cameron, o Brock Lovett, que é o explorador, Ele fala isso, exatamente Sim, isso, que ele fala que o navio era muito grande com um leme muito pequeno. Muito pequeno. Até hoje eu falo, a gente estuda isso há muitos anos, eu nunca consegui entender o porquê que essa frase foi dita, porque tecnicamente falando não faz sentido. E como eu Mas posso... faz sentido na vida real, né, Homer? Um cara muito grande tem um leme pequeno, um cara muito pequeno tem um leme grande. Depende, né? Sabe disso, é a regra do L, né? Depende, né? Ah, depende, não vem não. Homer. A gente já foi já junto, já. Não vem com isso daí não, cara. Você é altão acima, eu vou te falar. viu, Você com essa micharia. cara? Tá te falando de barco aqui, tô falando de barco. Vamos falar de barco aqui. O leme é outra coisa. Vamos lá. Freud, quem é? Um passageiro? Isso aí é muito bom, muito bom. Mas enfim, É lenda isso, então? é lenda, e como a gente pode comprovar isso é com o próprio irmão do Titanic, o Olympic. Toda embarcação, navio, demora a manobra, não é que nem carro que você vira o volante e o carro vira, né? Ele demora. Sim, demora, Né? naturalmente. Ele começa a fazer. Exatamente. É uma massa muito grande que você está deslocando. E, né? e também, pelo que eu sei, estudos mostraram que se ele tivesse batido de frente no iceberg, talvez ele não tivesse afundado. Talvez, É? bem talvez. Na verdade, bom, na exposição tem uma experiência imersiva. O grande trunfo da exposição que tá aqui são as experiências imersivas, né? Você entra no cesto da Gávea e vê o iceberg se aproximando em tempo real.
Mas a tua visão é de onde? De cima? Como se você estivesse Como se tivesse no dirigindo. texto da Gávea. Tem até o sino pra tocar. É bacana, bacana. E o tempo que tá discorrendo desde você ver o iceberg até o choque É o real. tempo É o real. real. Bacana, dá pra você E ter aí? uma ideia bem. 1 minuto? Agora Sim. você imagina, não é uma coisa que você liga, fala, para o navio, é telégrafo, não Mas, sei o mas quê. faz sentido isso? Se ele tivesse batido de proa, de frente, ele talvez não tivesse afundado? Então, talvez. Talvez. Não, Ele rasgou- Nunca vai Sim. se saber. Porque Nunca ele não vai bateu saber, de frente. exatamente. Mas o fato é que, pra quem não sabe, pra quem não lembra, ele afundou porque ele rasgou a lateral do casco, ele tocou de raspão no Isso. iceberg. E aí, como uma faca, o gelo foi como uma faca, foi cortando Ele foi abrindo as Foi placas. abrindo Separou placas. as placas. no costado, né? Na exato. lateral do O navio ele navio. é feito como um carro, ele tenta absorver o impacto sem transmitir muito. A grande questão do iceberg, que a gente teve um debate grande sobre isso, porque assim, todas as simulações pegam o Titanic e batem ele numa parede. Tá. Tá, e amassaria até quase o mastro ali, mas não... São não muitas daria. variáveis, muitas Só variáveis. que aí eu achei um estudo científico recente que fala assim, o iceberg, ele é uma massa amorfa, o centro de gravidade dele pode mudar com o impacto, você não sabe como tá por baixo, então assim, não é um impacto frontal reto. E se você muda o ângulo, isso já pode comprometer completamente. A gente nunca vai saber o que teria acontecido Não tem se, como saber. né? Sim, não tem Nunca como. vai saber. E o que esse estudo coloca, ele põe até os cálculos ali, tipo, se o ângulo não for 90 graus, a chance da energia se dissipar pelo casco inteirinho, ou do iceberg é mesmo rotacionar em volta, ou passar por baixo dele, depende da forma do iceberg, né? Mas uma coisa que eu achei muito irônica, se é que é verdade, vocês me confirmam, é que o Titanic foi construído com um casco duplo, por segurança, mas só embaixo. Embaixo, Pilha. Não na exatamente. lateral. Ah, é? Exatamente. Ele tinha 2 cascos embaixo. Na Prevenção lateral. contra encalhe, Exato. qualquer coisa Sei, assim. sei. Mas não na lateral. Tanto que foi após o naufrágio do Titanic que o Olympic voltou a Belfast, o irmão gêmeo do Titanic, pra passou. subir esse casco duplo até, não me lembro agora a linha de qual deck ele subiu, mas subiu pelas laterais, por conta dessa E eles prevenção também aí. subiram os compartimentos estanque, né? Porque a água vazava por cima de um pro outro. Mas explica os É que nem compartimentos caixa d'água estanques. cheia, né? É. Sequência de caixa d'água cheia. Que vai são? Vai passando de um para O outro. que são esses Mostra aí compartimentos a- estanques?